Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre os Estados Unidos no século XIX. Fica com a gente, chama a vinheta! Vamos começar a falar da situação dos Estados Unidos no século XIX. Como é que está a situação dos Estados Unidos? O que está acontecendo? Quais são as conquistas que ele está realizando? Especialmente nessa questão territorial, né? Porque a gente sabe que quando os Estados Unidos nascem, eles nascem inicialmente num território onde originalmente eram as 13 colônias inglesas. Porém, entretanto, todavia, conjunção adversativa, ele sai lá da região onde eram só as 13 colônias inglesas originais e eles avançam de uma costa para outra e se tornam um território muito maior do que era o território colonial inicialmente. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu em um processo que a gente convencionou chamar de marcha para oeste, né? Esse processo no qual os americanos vão avançar e vão conquistando territórios através de várias modalidades. Alguns territórios vão ser conquistados na guerra, outros territórios vão ser conquistados através da compra, adquirindo mesmo esses territórios. E assim eles vão incorporando grandes áreas ao seu território enquanto país. Aqui a gente tem alguns exemplos, alguns casos emblemáticos, mas a gente sabe que esse processo é bem maior, né, bem mais complexo, que é o caso da Louisiana, né, que eles compraram da França, o caso da Flórida, que eles compraram da Espanha, a questão do Texas, né, que inicialmente era da Espanha, depois, em 36, ficou independente da Espanha, porque os próprios norte-americanos que moravam ali no Texas proclamaram essa independência em 36, e aí lá na frente, 45, os Estados Unidos acabam incorporando o Texas, né, e isso acaba gerando uma guerra ali, um conflito que vai fazer com que, além do território do Texas, os Estados Unidos acabem incorporando vários desses estados, que são estados atuais, que vão ser incorporados já no desdobramento do conflito que eles tiveram com o México nesse período, nesse momento. Então, essas aquisições, elas vão fazendo com que o país viva uma nova realidade. Porque, afinal de contas, essas terras que estão sendo conquistadas para o oeste, elas vão se transformar depois em áreas que são áreas que vão gerar vagas políticas. Então, existe uma grande preocupação aí por parte desses grupos, tanto do norte quanto do sul dos Estados Unidos, com relação a essas áreas que estão sendo incorporadas e com relação à representatividade política nessas áreas que estão sendo anexadas ao oeste. Por quê? Porque, afinal de contas, aqui nos Estados Unidos, quem tem maior representatividade política faz o seu projeto prevalecer. E ali, naquele momento, no século XIX, nós tínhamos projetos em disputa dentro dos Estados Unidos. Nós tínhamos um projeto de país dos nortistas e nós tínhamos um projeto de país dos sulistas. Nós tínhamos uma realidade econômica diferente, uma realidade até social diferente, e essas diferenças vão acabar sendo acentuadas nesse momento do século XIX e vão gerar um conflito que vai ficar conhecido como a Guerra de Secessão. Mas antes da Guerra de Secessão, só para marcar, esse processo de marcha para o oeste, ele é também validado por uma ideologia que se convencionou chamar de ideologia do destino manifesto, que é essa ideia de que os americanos foram destinados para conquistar de uma costa a outra, da costa do Atlântico para a costa do Pacífico, e fazer um processo de transformação desses territórios, levando esses territórios para esse projeto de país que eles idealizavam e que eles tinham em mente. Então, essa ideologia do destino manifesto, sempre que a gente ouve falar nessa expressão, ideologia do destino manifesto, a gente vai associar a essa ideia que os americanos têm de que eles foram predestinados pelo céu para conquistar esses territórios e para fazer desses territórios um lugar conforme o projeto de vida e de país que eles tinham em mente, né? Então isso acaba validando nessa questão ideológica esse processo de conquista, que muitas vezes foi feito através das guerras com os próprios indígenas, né? Através de muito sangue derramado e muitas vezes é mostrado no cinema norte-americano de uma forma meio inversa, né? Porque parece que sempre o índio é o vilão, né, da história, mas na verdade a gente sabe que ambos possuem participação nesse processo e há sangue derramado tanto de um lado quanto do outro.
né? Mas no caso aqui dos Estados Unidos, o que leva esse país a uma guerra? A chamada Guerra de Secessão, que significa separação, né? O que leva esse país a uma guerra? Nós temos então duas realidades muito próprias aqui. A realidade do norte e a realidade do sul. O que eu tenho no norte? No norte eu tenho uma burguesia industrial, eu tenho uma burguesia manufatureira. No norte eu tenho uma realidade diferenciada, onde nós temos um foco no trabalho assalariado, onde nós temos uma característica que remonta ao processo colonizador mesmo, né? Enquanto lá no sul eu tenho o quê? No sul eu tenho grandes fazendas agroexportadoras que desenvolvem a produção de, principalmente, algodão, né? Então esses fazendeiros ali do sul, eles dependem, eles precisam e eles querem manter a mão de obra escrava. Já no norte, que eu tenho uma burguesia industrial, eu tenho um outro projeto para o país, eu tenho uma burguesia nortista que não está mais a fim de manter, né, a escravidão, né, e sim fazer com que haja a predominância da mão de obra livre, da mão de obra assalariada. Mas não é só isso que opõe esses dois, né? Não é só isso que opõe o norte e o sul nesse momento. O que opõe o norte e o sul também é a questão da política econômica do país. Na cabeça dos nortistas, a política econômica do país deve ser uma. Na cabeça dos sulistas, a política econômica tem que ser outra. Qual é a política econômica que o pessoal do norte quer? O pessoal do norte quer protecionismo. Por quê? Porque eles querem elevar as taxas alfandegárias sobre os produtos importados para proteger a produção deles. E eles terem o mercado consumidor interno consolidado, especialmente ali no sul. Então, para eles é interessante que o governo adote o protecionismo, né? E para o sul já não é interessante. Para os sulistas, eles querem que seja exatamente o contrário, que as taxas alfandegárias elas sejam diminuídas para que eles possam ter acesso aos produtos importados, possam comprar esses produtos importados por preços mais baratos. Porque, afinal de contas, esses sulistas, eles vendem o algodão deles para os ingleses, por exemplo, e eles compram os tecidos ingleses, por exemplo, né, que eles acham que são superiores à produção têxtil desse pessoal aqui do norte, né, dessa burguesia nortista. Então, na cabeça desses sulistas, eles preferem comprar dos ingleses, preferem comprar de fora. E para eles é mais interessante taxas alfandegárias menores para que eles possam comprar esses produtos importados por preços menores e, consequentemente, também continuar com essa relação comercial e essa agroexportação com mais tranquilidade. Então, isso é uma das tônicas de divergência entre o norte e o sul. E aí a gente tem muito conflito por causa disso. No fim das contas, o governo vai acabar tentando encontrar um caminho para equacionar esse negócio e acaba definindo essas taxas alfandegárias aqui, entre 20% e 30%. Né, de taxas alfandegárias sendo cobradas desses produtos importados. Né? Então, tento encontrar um caminho para essa questão aqui da política econômica. E a questão da escravidão? A questão da escravidão era mais difícil. Né? Por quê? Porque a posição do norte é para acabar com a escravidão. Né? Acabar com essa mão de obra escrava. E a posição do sul? A posição do sul é para manter essa mão de obra escrava, né? Afinal de contas, eles trabalham com aquelas grandes fazendas, agroexportadoras, baseadas na mão de obra escrava. É uma realidade ainda muito vinculada àquele passado colonial mesmo, né? Um grupo que tem maior predomínio ali, que é a aristocracia, que são esses fazendeiros, esses latifundiários. Então, o negócio deles é manter a escravidão. Quais são os caminhos que eles vão percorrer com relação a essa questão da escravidão? Nós temos alguns dispositivos que vão sendo colocados nessa questão aí da escravidão, mas que não vão resolver, como esse aqui, o Compromisso de Missouri, que é de 1820, né? Eles definem que você pode ter escravos apenas ao sul da área do paralelo 36, depois eles criam outro dispositivo, que é esse compromisso aqui de 1850, onde eles definem que cada um dos estados é que deve legislar sobre essa questão, se vai manter a escravidão, se não vai, mas não existe ainda uma política em termos de governo federal, no sentido de dizer, olha, está proibido em todo o país, ou está autorizado em todo o país. Eles vão criando dispositivos para tentar também resolver essa questão, esse dilema relacionado à escravidão. Só que quando chega próximo da Guerra de Secessão, já não dá mais para ir contornando desse jeito. Por quê? Porque quando chega próximo da Guerra de Secessão, nós temos uma eleição presidencial, no qual quem vai ser eleito é o
Abraham Lincoln, né, que é republicano, nortista e abolicionista. Então você tem aí um presidente que tem uma tônica já totalmente voltada para esse projeto dos nortistas, que é um projeto de colocar o país para frente, de colocar o país ainda mais adaptado a essa nova realidade do capitalismo internacional e, consequentemente, você tem então um governo que vai caminhar para essa linha dos nortistas. Quando Abraham Lincoln é eleito, o pessoal do Sul não perde tempo. O pessoal do Sul acaba formando uma confederação dos estados do Sul, e eles simplesmente definem que eles vão se separar da União. Que eles vão se separar da União, vão formar uma confederação desses estados do Sul, e decididamente vão se separar. Por isso que a guerra fica conhecida como Guerra de Secessão, porque o termo secessão significa separação. Quando os sulistas se unem, se formam essa confederação e decidem se separar da União, os nortistas não vão admitir isso de jeito nenhum. A União não vai admitir isso de jeito nenhum. E por isso nós vamos ter um conflito, então, entre os nortistas e os sulistas. E é esse conflito que a gente chama de Guerra de Secessão. E aí a gente tem todo um desdobramento desse cenário, é uma guerra civil muito sangrenta, Você vê pelo número de mortos, são 610 mil mortos, um negócio assim bem relevante mesmo. E é interessante porque a gente vai ver que essa guerra vai significar uma transição importantíssima na história do país, porque afinal de contas o desfecho dessa guerra ele vai dar a tônica do que vai ser os Estados Unidos nos anos posteriores, do que os Estados Unidos vão se transformar posteriormente. Vem a partir do desdobramento dessa guerra, do que está acontecendo no final da Guerra de Secessão. E o que acontece no final da Guerra de Secessão? Quem é que vai vencer? É o Norte ou é o Sul que vai ganhar a Guerra de Secessão? A Guerra de Secessão é vencida pelos nortistas. E aí alguns autores levantam essa questão econômica como um fator que pode ter contribuído para que os nortistas acabassem tendo vitória sobre os sulistas. Alguns autores dizem que os nortistas conseguiram os recursos, tinham mais recursos, os recursos necessários para você bancar uma guerra. Já os sulistas, eles vão ter maior dificuldade porque eles ficam bloqueados, a exportação de algodão deles fica bloqueada e eles não conseguiram tantos empréstimos como os nortistas conseguiram levantar recursos para poder bancar, para poder custear a guerra. Mas o fato é que no fim das contas nós temos a vitória do Norte. E a vitória do Norte é a vitória do projeto dessa burguesia nortista. E aqui é interessante a gente abrir um parêntese para comentar sobre um dos filmes mais famosos sobre a Guerra de Secessão, produzido pelo cinema americano, que é um clássico da década de 40. O nome do filme é E o Vento Levou. E o Vento Levou sempre passava na Globo no fim de ano, não é isso? Eu lembro que eu tentava assistir, que só conseguia assistir 40 minutos, depois dormia, porque o filme ele tem só umas 3 horas e meia, mais ou menos, 4 horas, negócio tranquilo. E aí o Vento Levou é legal porque ele mostra não só uma parte da guerra em si, a questão do cenário que está por trás da trama, mas ele mostra essa vitória do Norte sobre o Sul. Por quê? Porque a síntese o resumo do suprassumo da síntese é o quê? É uma garota do Sul que tinha uma vida de aristocrata, uma vida aristocrática, toda aquela realidade do Sul, aquele Sul mais tradicional e tudo mais, e que durante a guerra vê a sua fazenda sendo invadida, quando ela chega a fazenda está queimada, está toda invadida, a galera está passando fome e tudo mais, e aí ela jura que ela jamais vai passar fome na vida dela, nem que ela tenha que matar, mentir, roubar, trair, ela jamais vai passar fome. Aí ela jura, se ajoelha e tal, aí vem aquela trilha sonora, aquela coisa clássica e tal. E aí ela passa as outras 3 horas do filme cumprindo o juramento, roubando o namorado da outra, mentindo, até matar ela mata, durante o filme. E aí o que acontece? No fim das contas, ela vira uma burguesa. Ela vira uma comerciante, e justamente para salvar a fazenda, para salvar a terra, para salvar aquela referência que ela ainda tinha da história familiar dela, ela tem que entrar no jogo dos nortistas, virar uma burguesa, e aí sim ela fica rica e consegue salvar a fazenda. Já dando o spoiler logo, contando o final do filme. Bom, então o que acontece, é legal você perceber isso. É um mundo que está caindo e é um outro mundo que está prevalecendo. Esse mundo do Sul aristocrático, escravocrata, está caindo. E esse mundo do Norte é que está prevalecendo no final da Guerra de Secessão.
Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Tô te esperando, www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!